Olá, pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos ao programa Conversas Libertárias, uma parceria entre o canal Aqui Se Faz História, o Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Anarquismo e Cultura Libertária e o Laboratório de Pesquisas e Práticas de Ensino e História da UERJ. Esse é o nosso episódio número 11. A nossa convidada especial de hoje é a professora Patrícia Lessa. Bom, para iniciarmos o nosso debate, o nosso bate-papo, eu vou pedir para a professora Patrícia nos contar um pouco sobre a sua trajetória. Obrigada, professora, por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada, Ingrid, Bruno e todo o pessoal que criou aí na UERJ esse programa. Parabéns, muito bacana, né? Agradeço o convite e, bom, a trajetória, né? Eu penso, quando fala trajetórias, né? A gente pensa assim, onde começa, não é, a parte assim que vem de estudo e militância e ativismo, né? Porque essas coisas se encontram quando a gente escolhe temas como pensamento anarquista, feminista, antiespecista, né? Então, são estudos que também comportam, não é, essa vontade de mudança, não é? Então, eu, desde do início aqui na universidade onde eu trabalho atualmente, que é a Universidade Estadual de Maringá, desde o meu primeiro projeto como docente, né, eu fiz essa opção epistemológica, né, que eu sempre trabalho isso, que a pesquisa é o que nos possibilita seguir um caminho, fazer escolhas, não é? Então, a minha escolha foi pela epistemologia feminista, né? Então, é a área que eu trabalho, atuo, e aí, nos últimos anos, eu venho buscando, assim, estudar, entender um pouco mais do feminismo anarquista, né? Das anarcofeministas ou das anarquistas libertárias, não é? Mas, enfim, foi, né, nessa perspectiva de estudar e também militar em grupos, não é? Ter uma atuação mais para além da universidade, por exemplo, nos conselhos das mulheres, nas políticas públicas, nos circuitos aí de grupos, não é? No ativismo, não é? Feminista, que eu fui pensando, não é? A questão de ir interseccionalizando outros temas, como, por exemplo, a questão que eu venho chamando de pessoas não humanas, né? Não é um termo assim meu, né? Quem criou esse termo é uma pesquisadora norte-americana, Barbara Smuts, né? Para pensar os animais não humanos. Então, foi, penso eu, os feminismos que eu acho que aí, né, são um eixo, não é? Norteador, e é uma trajetória que passa por essa questão. Bacana, professora. Eu queria perguntar como você chegou na figura da Maria Lacerda de Moura, né? Eu sei que você publicou um livro sobre isso, sobre a Maria Lacerda, sei que tem se dedicado a estudar um pouco da trajetória dela, algumas nuances do pensamento dela, alguns nuances, melhor dizendo, do pensamento dela. Então, eu gostaria de saber como você chegou nessa figura que é uma mulher tão importante, né, para o anarquismo e propriamente para o movimento feminista. A gente percebe assim que hoje está havendo uma grande procura pelo pensamento da Maria Lacerda de Moura, pelas obras da Maria Lacerda de Moura. Mas eu gostaria de destacar que eu conheci antes pensadoras anarquistas de outros lugares. E isso é uma coisa para a gente pensar, para a gente questionar. Por que a gente tem uma obra tão importante e tão ampla que ficou apagada por tanto tempo, não é? Ainda na escola, eu conheci a Emma Goldman, né? Mas
uma obra que tomou uma repercussão mundial, não é? Que foi para vários lugares, não é? Então, desde muito jovem, eu conheci e me interessei muito. E aí, depois, conheci as Mulheres Livres. Então, quer dizer, a Maria Lacerda veio há cerca de uns 10 anos, assim, o interesse em pesquisar a obra dela, quando eu li a primeira vez Civilização Tronco de Escravos. Foi até um trabalho aí, uma parceria muito bacana com o pessoal da Entre Mares, com o Adriano, né, que eu entrei em contato, e a gente, eu e a Cláudia Maia, republicamos no ano passado, 2020, pela editora. E não foi uma coincidência, não. Não foi assim aleatório, porque esse livro surgiu. Não, foi uma procura, uma busca, a gente estudou, leu, né? Porque esse livro me chamou muita atenção em um encontro vegano em que se discutiu esse livro. E se discutiu, inclusive, a possibilidade dela ter sido a primeira pessoa aqui no Brasil a chamar atenção para a luta pelas pessoas não humanas. Né? Então, na época, né, a Maria Lacerda escreveu esse livro em 1931, para a gente ter ideia, né, do momento que ela estava vivendo. Nesse momento, ela já estava em São Paulo, ela é mineira, já estava em São Paulo, e estava numa comunidade libertária. Nessa comunidade libertária haviam algumas propostas, como o vegetarianismo, o naturismo, a macrobiótica, então, dentro da perspectiva do anarquismo individualista francês, da vertente francesa, que ela teve contato, né? Então, eu penso que me chamou muita atenção por isso. Ela vai agregando, então, ela pensou a questão das mulheres, da educação, das outras espécies, né? Foi uma das grandes combatentes do antifascismo, né? Publicou muita coisa, se uniu à Liga Antifascista no Brasil. Então, para mim, assim, foi uma descoberta incrível, a Maria Lacerda de Moura, pela atualidade dela, de muitas questões que ela coloca, né? Sem dúvida, é uma grande mulher. Eu queria entrar nessa questão dos não humanos, né? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, até para a gente poder propagar isso para as outras pessoas que não conhecem, porque o público que nos assiste geralmente é um público acadêmico, mas também são pessoas que descobrem os vídeos na internet ou que têm interesse pela história e que podem não ver uma relação entre a história, as ciências humanas com essas causas. Eu queria saber primeiro qual é a relação entre o antiespecismo e o anarquismo, né? Não precisa, pode ser necessariamente a partir da obra da Maria Lacerda, porque eu confesso que, embora eu conhecesse a Maria Lacerda, né, eu conheci ela na graduação, quando eu fiz iniciação científica, eu descobri esse lado do pensamento dela na sua obra, no seu livro. Né? Quando eu comecei a participar de alguns eventos que você participou, quando eu li o livro. Então, para mim, ainda é uma novidade. Então, eu queria saber qual é a relação do antiespecismo com o anarquismo e como ele está inserido na obra da Maria Lacerda. Porque isso é uma coisa interessante, é uma mulher nos anos 30, já debatendo sobre isso, uma coisa que hoje parece um modismo tão atual, e que, na verdade, não é. Tem pessoas que estão militando nisso há muitos anos, e acho que é importante esclarecer para as pessoas que existe uma luta prévia. Eu queria que você comentasse um pouco essa. É claro que a discussão, no período aí em que viveu Maria Lacerda de Moura e outras tantas pessoas que escreveram, não é? Tanto anarquistas como feministas, naquele momento da história, escreviam já sobre isso. Né? Então, a gente tem várias pensadoras que escreviam sobre a questão da vivissecção.
que é cortar o animal vivo em pedaços. Que são os testes científicos, sobretudo na Inglaterra, isso foi muito forte, então a gente teve ali, não é, pensadoras que já lutavam contra isso, e aí foi expandindo, foi para outros lugares, não é? Foi, então, um momento em que também se começaram a difundir as dietas vegetarianas. No meio anarquista, isso estava muito ligado também a uma questão de uma vida mais integrada à natureza, à volta ao campo, à alimentação, que hoje a gente fala em produção de orgânicos, em várias outras terminologias que são muito aí contemporâneas, né? Que vêm ali dos anos 70 e vão, não é? Sendo agregadas, né? Mas já ali no final do século XIX, início do XX, a gente teve uma grande revolução, não é? Feminista e anarquista, não é? Uma grande movimentação internacional e haviam muitas trocas, não é? Então, a Maria Lacerda, ela, René, alguns outros pensadores, não é, influenciaram muito essa perspectiva. Mas é claro que tudo isso muda radicalmente ali nos anos 70, quando aí vem outras discussões. Então, o especismo é uma terminologia criada nos anos 70, tá? Muito embora seja um conceito, e a gente articule esse conceito para tratar, então, de obras anteriores, fazendo esse uso conceitual, não é, para pensar, não é, como que as pessoas já lutavam pelas pessoas não humanas, né? Como eu disse, quem criou o termo pessoas não humanas foi uma primatóloga, e o termo pessoa é interessante porque ele no dicionário, ele remete ao humano. Então, quando a gente utiliza para as outras espécies, quebra uma ideia de diferença por espécie, né? Ou seja, nos aproxima um pouco mais. Aí é claro que com as discussões do veganismo, isso vai multiplicar. Então, a gente tem alguns trabalhos, eu trouxe um livrinho aqui, bem um pequeno livro, né? Veganarquismo. O autor é o Brian Dominic, né? E foi publicado em 2019 pelo Monstro dos Mares, e tem várias outras perspectivas que buscam, então, correlacionar a questão do anarquismo com o veganismo, com a libertação animal. Tá? Então, a gente já tem isso hoje acontecendo, não é? Os grupos que trabalham com o veganismo também, a gente tem os que trabalham mais nessa perspectiva de uma libertação animal, de um pensamento mais ecológico também, né? Então, hoje a gente tem uma complexidade muito maior, né? Onde a gente vai encontrar desde aquele veganismo pequeno burguês, onde a pessoa só pensa em substituir um produto derivado de carne por um industrializado, que, de certa forma, também está aí, de certa forma, prejudicando a vida planetária, vamos dizer assim. E a gente tem pessoas como, por exemplo, os grupos indígenas que vêm discutindo essa relação também. Se a gente for ver aí os discursos, o pessoal vai dizer assim, mas eles caçam e pescam, mas é completamente diferente, não é uma caça nem uma pesca predatória, não é uma caça nem uma pesca desportiva, para se divertir, e inclusive se divertir com o que não é legalizado, não é? Com aquilo que é justamente para burlar, não é? Pagando altos custos, inclusive à custa de
escravização de pessoas também, né? Porque aqui no Brasil a gente tem uma realidade que eu abordei lá no curso, no livro da Maria Lacerda, que é a questão da caça ilegal, né? Existem fazendas que promovem, então, caça de animais silvestres dentro dessas grandes fazendas e as pessoas pagam, porque é muito fácil a gente falar dos safaris que acontece lá na África. Mas e aqui? Que a gente ainda tem trabalho escravo, que a gente tem queimadas, que a gente tem a expulsão dos pequenos trabalhadores, né? Das famílias de pequenos trabalhadores, a expulsão do pessoal das comunidades ribeirinhas, comunidades quilombolas, indígenas. Todo esse pessoal tem uma outra realidade e uma outra forma de relação com as outras espécies. Então, quando a gente fala em libertação, a gente tem que pensar, então, que de vários modos, não é? A gente pode pensar essa libertação, mas ela tem que estar conectada com o meio ambiente. Hoje a gente está vivendo aí cada vez mais a questão dessa pandemia aí que gerou, não é? Uma discussão muito forte dessas doenças que estão vindo dos cativeiros. Então, a carne industrializada, não é? Ela é também a morte industrializada, é a gente aceitar, não é? A morte em grande escala. Então, essa era uma discussão que já estava latente. Se a gente for ver várias pessoas, entre eles anarquistas, que pararam de comer carne, foi justamente quando se deram conta como estava já lá no início do século XX os frigoríficos. E se a gente for vendo na história da indústria da carne, os frigoríficos foram ficando cada vez mais escondidos. Eles são praticamente isolados. As pessoas não têm acesso. Porque se elas tivessem acesso, muitas desistiriam de comer carne, porque é terrível a visão que se tem, não é? Eu queria ir exatamente nesse sentido, porque recentemente uma apresentadora de televisão, cujo nome eu não vou citar, defendeu o veganismo. Ela é vegana já há muitos anos, mas em vez de fazer testes em animais, sugeriu que fizessem os testes em prisioneiros. Bom, e aí pode parecer uma pergunta básica e muitas vezes autorrespondida, mas, como eu disse, existem vários exemplos de defensores do veganismo, como esse apresentador, influencer digital, que estão alinhados, na verdade, com o capitalismo. E aí eu queria dizer como a crítica ao capitalismo na verdade, a crítica ao capitalismo é inerente à prática do veganismo, como o veganismo e a luta anticapitalista se completam, porque tudo que você vem dizendo até agora me leva a crer isso, que você precisa, ao menos, ter uma crítica a esse modelo econômico e social vigente, para se introduzir também politicamente nas escolhas que você faz para o seu próprio corpo, para o meio ambiente, porque eu acho que não dá para ser, sei lá, defensor do meio ambiente sendo capitalista. Essas coisas são, na minha visão, incompatíveis, porque o capitalismo ele é uma máquina de moer. Então, a tendência é que ele destrua tudo para o seu benefício próprio. Então, eu queria que você comentasse isso, essas relações entre o veganismo e a prática anticapitalista. Ingrid, eu vou até pegar essa tua frase aí. O capitalismo ele vai devorando tudo. O capitalismo não se incomoda com o veganismo, muito pelo contrário. As grandes empresas, as grandes marcas, que não vamos falar o nome de marca, né? Mas todas elas já pegaram essa ideia e já estão fazendo produtos veganos. Então, tem produto vegano, por exemplo, marcas de sorvete. Tem um sorvete para veganos. Vamos dizer assim, marcas de produtos frigoríficos. Tem lá os nuggets de carne, de frango e o vegano. Então, quer dizer, é por aí,
Não é, o veganismo não pode se limitar a isso, né? Ele tem que ir além, porque se é uma luta pelas outras espécies, então não vai ser comendo soja transgênica regada a veneno que a gente vai mudar alguma coisa, não é? Porque aí só substitui o animal morto por a matança maior até, né? Porque para uma grande área virar uma plantação de soja, muita gente foi expulsa do terreno, daquela terra. Então, muitos animais foram mortos, não é só o gado, não é só o animal que é chamado animal de abate, não é? Que foi morto, os animais silvestres vai se exterminando a biodiversidade dessa forma. Então, é nisso que eu acho que a questão que se tem que pensar é mais ampla, né? É pensar essas conexões aí, então, do veganismo com as outras lutas, porque o ecofeminismo, por exemplo, ele está muito próximo das discussões que algumas pessoas indígenas vêm fazendo, que é a apropriação das sementes pelo capitalismo. Então, quando o capitalista vai lá e retém as sementes, o que significa isso? Então, a pessoa que está na cidade, ela não está pensando muito nisso, porque vai lá, a alimentação é o supermercado que oferece, né? Só que quem está ligado ao campo já é outra coisa, quando tu tem aí a retenção da semente por uma multinacional, não é? E aí é muito complicado, porque acontece coisas gravíssimas, como, por exemplo, é muito comum um pequeno agricultor, né? Então, ele vai e planta o milho dele, o milho crioulo, né? Só que o milho, ele é modificado, ele sofre influência. Então, se houve uma plantação muito grande de um milho desse, de sementes transgênicas, pode haver uma mutação. E aconteceu muito de os pequenos agricultores se sentirem prejudicados, entrarem com o processo ser revertido, e essas multinacionais pegam, inclusive, a terra dele, porque vão dizer que ele estava prejudicando aquela semente. Então, isso é muito... São, assim, questões que estão muito além de... qual a luta vem na frente, qual é a bandeira a ser levantada. A questão não é essa, a questão é que a gente tem que fazer, pensar essas várias lutas, essas várias formas aí de luta no sentido do anticapitalismo, né? Porque o capitalismo, ele vai se apropriando, ele vai, de certa forma, transformando tudo em produto. E aí as pessoas vão entrando nessa de achar que simplesmente não comer carne, não é? Pode, então, ser uma grande revolução. A revolução, o próprio Brian, desse livro Veganarquismo, não é? Ele vai falar, sem a revolução social, não é? Não haverá uma mudança. Ou seja, sem a gente mudar as consciências, a gente trabalhando outras questões e conectando essas opressões, né? E vendo o quanto isso, né, está relacionado também com o racismo, com o machismo, com o classismo, né? Então, penso que é por aí. Eu tendo a concordar com as coisas que você disse, porque, de fato, as pessoas não têm consciência, sobretudo quando elas dizem que fazem uma luta sem ideologia. Uma luta sem ideologia tem uma ideologia, que é a capitalista. Só que elas não percebem isso, porque ele é tão sedutor e poderoso que ela não consegue perceber que está inserido nessas micro-relações de poder. O Bruno me mandou uma pergunta, ele gostaria de saber a sua opinião sobre a perspectiva do agenciamento não humano nos processos históricos. Ele tem dito que isso tem sido bastante discutido aqui no Brasil.
Então, a gente queria saber a sua opinião sobre isso. É bem complexa a questão, Bruno. Bom, a gente tem aí, né, ao longo da existência, né, planetária, a gente tem se relacionado de várias formas, né, com as outras espécies, sejam outras espécies animais ou plantas, né? E aí eu penso que a relação capitalista é uma relação bastante doentia com o planeta Terra, né? Então, a gente tem hoje, né, aqui no Brasil, me sensibiliza muito essa luta indígena, e eu tenho acompanhado, visto algumas palestras, né, da Sônia Guajajara, de outras pessoas, né, e eu vejo, assim, como que é interessante a gente ir escutando essas falas, não é? Como é a relação humana com as outras espécies em uma comunidade rural, em uma comunidade ribeirinha, em uma floresta, né? E a nossa relação urbana. A gente está aí nas universidades e a universidade, de certa forma, ela foi inserida, né, nas cidades e, de certa forma, a gente também tomou esse distanciamento, não é? Dessa vida orgânica ligada, então, à floresta ou ao meio rural, não é? E como que, de certa forma, a vida no campo, ela nos deixa com uma outra perspectiva dessas relações. Eu falo isso porque, Ingrid, o que aconteceu? Quando eu comecei aí um projeto de licença sabática, né? Eu fiz com a Cláudia Maia, eu mudei para a área rural, alguns anos atrás, e vivi um tempo assim na área rural. Então, é completamente diferente a relação, né? A relação até com o tempo, né? Eu parei de usar despertador, por exemplo, parei de usar relógio, porque não precisa. A vida começa muito cedo. Então, o despertador são as outras espécies chamando mesmo. É muito, muito interessante, porque tu não tem esse barulho das cidades, mas tu tem as outras espécies chamando mesmo, fazendo um barulho danado lá fora. Então, a gente acaba acordando muito cedo, sabe, se integrando. Então, eu fui vendo assim que o ritmo é outro, né? O dia começa mais cedo, acaba mais cedo, o eletrônico passa a não ter tanta importância, tanto que eu voltei para a cidade foi no meio da pandemia mesmo, porque daí começaram as aulas remotas, né? E no campo também, a internet, às vezes começa um vendaval, acabou a internet, acabou a luz. Se não fosse essa questão da pandemia, a necessidade de trabalhar nas aulas, não é? Eu provavelmente ainda estaria lá, porque é muito interessante essa vivência, né? Essa integração, essa outra relação, que a gente, de certa forma, eu penso que a gente está perdendo essa conexão aí. Né? Então, a gente vê que existem outras formas e esse governo que a gente tem, não é? Que eu acho que a gente precisa daqui para frente, não é? Nós vamos levar muitos e muitos anos, penso eu, para nos recuperarmos dessa pancada muito grande que veio aí sobre o Brasil, não é? Por quê? Porque a gente tem que pensar também o que nós temos feito que a gente chegou nesse ponto, não é? De um extremo, assim, de um extremo, um governo extremamente racista, sexista, machista, e o que foram as queimadas do ano passado, não é? Naquela reunião do Salles, em que ele diz que vai deixar a boiada passar. Então, quer dizer, a questão do agronegócio no Brasil é muito forte. É muito forte. Muita gente morre
e segue invisível, não é? O ano passado foi o ano onde houve o maior número de assassinato de ecologistas no país, e pouco se fala sobre isso. É uma questão muito séria, muito grave. A gente vive um momento, assim, da história planetária que várias pessoas no mundo inteiro, até as crianças já estão falando. A gente quer um futuro, e o futuro não vai acontecer enquanto a gente tiver fanáticos dando uma de astronauta, vivendo, voando aí pelo espaço, acumulando fortunas, não é? E às custas da destruição planetária, às custas da morte em grande escala, seja de pessoas humanas, não humanas, dizimando florestas inteiras. Uma floresta, a agrofloresta está aí. No tempo que eu vivi no campo, eu fiz curso com o pessoal de agrofloresta, eu tive oportunidade, conheci, não é? Estava trabalhando com o pessoal da agroecologia, né? E é muito interessante, a agrofloresta, ela alimenta um monte de vida. Além dela fornecer alimento para as outras espécies, ela recompõe a fauna, ela restabelece os pequenos sistemas, não é? E, além disso, ainda fornece muito alimento para quem produz uma agrofloresta. E o Brasil, a gente pouco discute isso, mas o Brasil é o que está investindo muito na agrofloresta. Mas ela precisa do quê? Da força coletiva. Ninguém faz uma agrofloresta sozinho, não é? Então, tem muitos grupos, muitas comunidades que estão trabalhando já nessa perspectiva, não é? Ao invés de derrubar florestas, levantar florestas. Então, é muito interessante, né? Penso que esses agenciamentos, no qual o Bruno falou aqui já, voltando, não é? São aí formas que estão sendo pensadas, articuladas de vários formatos, né? Mas é claro que a gente tem, né, um histórico de coronelismo, colonialismo, um peso muito grande sobre nossas cabeças, que está aí, que veio à tona a partir desse golpe de 2016, né? Para a gente ir encaminhando para o final, eu queria que você comentasse um pouco da visão do anarquismo, mas, de um modo geral, da visão do anticapitalismo, que, na sua essência, o anarquismo é isso, anticapitalista, sobre o pseudo-desenvolvimento sustentável, que é tão pregado dentro do âmbito do capitalismo e das grandes empresas e do Estado. Então, queria que você comentasse sobre isso, você viveu no campo, então é interessante a gente ouvir essa visão. Acho que a gente está muito deslocado de algumas questões, inseridos em questões que a vida cotidiana nos engole, então a gente não consegue ter algumas dimensões. Imagina, acho que é inimaginável para a maioria das pessoas que vivem nos centros urbanos não usar o despertador. Até porque ela está inserida na lógica que o tempo é dinheiro, é uma lógica da cidade, da vida urbana. Então, como é que é essa questão do desenvolvimento sustentável? A sua opinião, como você vê que o anarquismo se debruça ou critica sobre isso? Como é possível, e aí, só para completar, como é possível ser sustentável dentro do capitalismo? Eu estava pensando aqui em várias marcas que testam em animais. São as marcas que a maioria das pessoas compram, inclusive aquelas que defendem os animais. Porque talvez não saibam. Às vezes a pessoa não é por maldade, a pessoa não sabe. Como é que a gente pode se inserir nisso, combater isso? Ótima questão, Ingrid. Eu penso que essa discussão vem sendo muito importante, muito chamativa, não é?
dentro do anarquismo, porque a gente tem aí, desde a chamada Revolução Verde, que, na verdade, foi uma grande cilada, não é, do capitalismo, inclusive o nome, não é, parece assim, aparentemente chega junto com o pensamento ecológico, mas de revolução não tem nada. É apenas mais uma das artimanhas aí do capitalismo para ir se apropriando, não é, da terra, das sementes, e fazendo essas mudanças, não é? E sendo aí uma das grandes molas propulsoras dessa mudança climática que vem acontecendo, né? Então, a questão que me parece primordial, que, na verdade, a tua pergunta já praticamente responde, não é? Não existe não existe sustentabilidade dentro de uma proposta capitalista. A proposta capitalista, ela vai destruindo tudo, né? Ela vai se apropriando e vai engolindo tudo. Então, a gente vê aí que as mesmas grandes multinacionais que vão comprando, por exemplo, editoras, lojas, produtos que incluem, inclusive, as nossas lutas feministas, anarquistas, veganas, não é? São as mesmas que estão aí também se apropriando das terras. Né? Então, a gente tem aí esses grandes milionários, não é? Que vão, de certa forma, transformando tudo em royalties, não é? A questão é que o capitalismo tem que ser o nosso foco, não é mudar a forma de convívio, de relação. Eu acho que ninguém tem uma receita para isso, né? Mas temos como princípios, não é? De pensar relações mais empáticas, mais saudáveis, com as outras espécies, olhar com mais respeito para os pequenos produtores rurais, os artesanatos, não é? Hoje a gente tem aí, por um lado, não é? Toda uma luta, não é? Que são as micro-revoluções, não é? Então, como o Guattari dizia, não é? Esses agenciamentos que vêm acontecendo, então, entre pequenos grupos, não é? A gente vê que existe toda uma conexão que é possível, não é? E então é necessário a gente pensar que não existe como ter sustentabilidade, não é? Que esse é mais um dos conceitos aí que o capitalismo cria, e que não existe como, dentro dessa estrutura de poder e de relação com a Terra, com a vida planetária. Sim, é verdade. Para finalizar, eu e o Bruno gostaríamos de saber se você participa de algum grupo, algum coletivo que estejam discutindo essa questão entre o anarquismo e o vegetarianismo, o veganismo. Eu não estou em nenhum grupo, eu já participei de alguns coletivos feministas, né? No momento eu não estou participando, não. Eu estou escrevendo, trabalhando, não é? E discutindo assim com algumas pessoas. O ano passado eu fiz um livro. O ano passado não, o ano passado eu escrevi, enviei para a editora e saiu esse ano, que é esse livro aqui. Saiu pelo selo Lunitas, editora Luas, né? Ele é bilíngue. Então, é um projeto novo meu, que eu venho pensando, e que eu quero trabalhar mais daqui para frente,
né? Porque eu, desde o momento que eu resolvi sair dos programas de pós-graduação, não ingressar mais em nenhum programa de pós-graduação, eu decidi trabalhar com a extensão, né? Então, já faz alguns anos que eu trabalho mais com a extensão trabalho com a minha com pesquisa, mas eu, ao invés de voltar para o pós-graduação, eu resolvi investir o meu horário na extensão. Então, eu trabalhei em uma comunidade aqui da cidade com crianças da periferia, onde a gente trabalhou um pouco da arte da questão afro-brasileira. E aí a gente visitou um grupo de crianças indígenas. Então, essa troca intercultural, assim, me fez pensar muito e me fez voltar para o início da minha carreira, quando eu trabalhava com crianças, né? E as crianças, elas estão muito abandonadas também por nós, né? A gente vive um adultismo e as crianças hoje estão, assim, né? Problematizando e nos questionando, não é? Por que a gente chegou nesse ponto aqui? Não é? De grande autoritarismo, destruição, consumismo, não é? E as crianças estão pensando no futuro, não é? Que querem e que estão exigindo aí, não é? Então, eu tenho como projeto, né, escrever para as crianças sobre feminismo. Nesse aqui é um livro que fala sobre libertação animal, é um livro em que os animais se unem para fugir de um cativeiro, se passa em vários lugares do Brasil, né? E eu fui convidada para uma palestra na PUC, falei sobre esse tema, até inclusive o pessoal me pediu para falar sobre esse tema, né, sobre a libertação animal, e aí eu escrevi um pouco também sobre a história desse livro. Eu tentei nas editoras anarquistas e não consegui publicar. Eu não queria publicar numa editora infantil, né? Eu queria numa que fosse para os adultos trazerem essa questão para as crianças. E, de certa forma, foi interessante, porque eu descobri uma editora feminista, que é a Editora Luz, e publiquei por lá, né? Meu primeiro. Já estou com mais 2 aí sendo redigidos, né? E é um projeto que eu quero seguir, porque eu penso que, como educadora, né, tem várias formas para além da sala de aula. Eu acho que as histórias, não é? Tanto na contação de histórias que a gente fazia no projeto com crianças, como na produção de livros, ela atinge de uma outra forma, não é? Bem mais alegre, divertida e, de certa forma, ajuda também a gente a recuperar um pouco essa nossa conversa com as crianças. Então, é por aí, né, que eu tenho pensado e estou aí com esse projeto, não é? De trabalhar cada vez mais com crianças sobre questão do anarquismo, do feminismo, né? Do veganismo, da ecologia, são as áreas aí que eu estou querendo direcionar para os livros voltados para crianças. Nossa, é bem interessante. Acho que eu vou até adquirir um exemplar para as criancinhas da família ficarem integradas. Acho que o Bruno tem sobrinhos também se interessou. Bom, a gente gostaria de agradecer a sua presença. Eu acho que foi uma conversa muito produtiva, né? Eu acho que é uma temática que a gente precisa levantar a bandeira mais vezes dentro do anarquismo. Sei que tem muitas pessoas fazendo, mas acho que ainda não é, talvez, tão difundida assim. E o nosso objetivo aqui no YouTube é justamente ocupar um espaço hoje dominado por grupos de extrema-direita, grupos que podem ser denominados fascistas, enfim. É um espaço também de resistência nosso, tanto do canal do YouTube Aqui Se Faz História, quanto do canal do YouTube do LPPE, porque está levando a universidade para a casa das pessoas, com uma linguagem mais simples, com uma forma que não é a forma usual no mundo acadêmico, e esse é o objetivo. O objetivo não é ser acadêmico aqui no Conversas Libertárias, o objetivo é ser acessível para outras pessoas além da academia. Então,
faz um duplo movimento de divulgação científica, porque todos nós somos cientistas, e também de extensão, a universidade para além da universidade, para quem ela deve ser, o público. Então, esse é o nosso objetivo. Então, ficamos muito felizes que você tenha aceitado participar. É importante para a gente, importante para os estudiosos do anarquismo debaterem sobre a temática. E a gente agradece, enfim. Lembrando para o pessoal, se você quiser falar algumas palavras, desculpa, finais, sinta-se à vontade. Eu quero parabenizar vocês de novo, dizer que realmente é esse o caminho, né? A extensão é fazer chegar, né, a todas as pessoas, que a gente já tem aí os governos autoritários querendo o conhecimento para poucos, né? A gente que está aqui dentro, a gente quer que as portas se abram cada vez mais e a extensão é um dos caminhos, né? É claro que não basta, né? A gente quer também que as universidades continuem públicas, estamos aí na luta pela UERJ, pelas estaduais daqui do Paraná também, né, que estão no alvo. Então, eu penso que é isso aí. Muito obrigada e parabéns pelo trabalho de vocês aí. Obrigada, professora, obrigada a todos que nos ouviram. Lembrando que o Conversas Libertárias vai ao ar toda quinta-feira, às 19 horas, no canal Aqui Se Faz História e no canal LPPA UERJ. Até o próximo episódio. Saudações libertárias a todos. Hay que defender